Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é pesquisadora, professora universitária, publicitária, jornalista, é doutora em Ciências da Informação pela Universidade do País Basco, na Espanha, e também escritora. A sua mais recente obra é o livro Um Olhar que Atravessa, que faz uma análise de obras estéticas e filmes como Melancolia, do dinamarquês Lars von Trier, e Central do Brasil, de Walter Salles. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Vanessa Brasil. Muito obrigado, Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada a mim, porque para mim que é um prazer estar aqui na TV Alba e principalmente com você, esse grande jornalista que é Jefferson Beltrão. Muito obrigado. É uma análise acadêmica que você faz, não é uma análise crítica? Não, não é crítica. Eu não chamaria de acadêmica também. Ela tem, é lógico, a origem na academia, porque são trabalhos que eu venho desenvolvendo em pesquisa, mas eu acho que a minha linguagem não é aquela linguagem rebuscada. Então, é uma linguagem que ela pode ser lida por qualquer amante do cinema e das artes, né? Porque eu trabalho com arte. Eu falo o seguinte, qual que é o objetivo deste livro, né? E de tudo que eu faço no âmbito da análise da imagem? É penetrar na obra com mais profundidade. E meio que descobrir o que faz emocionar as pessoas. Justamente. Esse ponto de emoção é o que me interessa. Por exemplo, você vai num filme e sai com nó na garganta, né? Naquele dia você fala, poxa, esse filme me tocou. Aí, aonde ele te tocou, é o que te interessa, sabe? Então, por exemplo, você assistiu Melancolia e sai com aquela impressão de que esse é um filme que eu tenho que ver mais outra vez, né? Eu tenho que ver uma segunda vez, uma terceira vez. E eu faço isso. Eu vejo mais algumas vezes, porque da primeira vez não dá só, né? A primeira vez é o impacto inicial, é a emoção, é você ficar ali na cadeira do cinema, né? E entrar na obra, deixar a obra te consumir, para depois você então parar na frente do computador com o filme do lado e ir plano a plano analisando. Quer dizer, o que você tem como referência nessa análise? O aspecto estético do filme, o enredo, o perfil dos personagens também, a personalidade dos personagens, tudo isso está tudo sendo... isso, e tem um ponto de partida. Qual o ponto de partida? O que está na superfície. O que é a superfície? São as imagens. As imagens, os personagens, é o que você vê. Então, o que te chama primeiro a atenção, né? Numa obra de arte, é o aspecto visual, então, para depois você fazer esse mergulho. Então tem aquela história da semiótica, não é isso? Significado, significante. Justamente. Você parte do significante, o significante são as cores, o enquadramento, né? Aonde que a câmera, por exemplo, a câmera está enfocando em mim, ela escolheu um quadro. Por que um primeiro plano? Por que um plano americano? Isso é importante, porque um plano detalhe, né? Então, assim, todas essas questões eu tento levar para o espectador de uma forma muito suave. É uma tentativa de ter o olhar do diretor também? Também, porque eu estou vendo o que ele está vendo. Na hora que ele colocou a câmera e que ele dirigiu os atores, ele fez esse plano, ele fez esse movimento de câmera, ele não fez outro. Então, aí tem um sentido, entendeu? Um movimento de câmera traz um sentido, um zoom traz um sentido, né? Então, tudo isso tem relação com a obra de arte. É muito interessante, por exemplo, no capítulo de Melancolia, a protagonista, ela fica, a festa dela inteira, que ela se casa no dia do casamento, e ela fica a festa inteira com o vestido de noiva. Ela não tira o vestido de noiva. Ela não tira o vestido de noiva nem para o marido. Na hora que ele tenta tirar o vestido de noiva, ela fala, não, sobe o zíper outra vez. Quer dizer, todo marido faz o quê com a noiva? Tira o vestido, né? E consuma o casamento. Com ela, não. Ela não tira. Ela, inclusive, pede que ele avista, totalmente o contrário. E depois ela vai para o campo, que ela está numa casa muito bonita, e ela então tira a roupa para quem? Para o planeta Melancolia. Eu não vou fazer spoiler, né? Mas é um filme que deve ser visto. Esse momento em que ela está toda nua, por falar em lua, né? Tomando um banho de luz
daquele planeta Melancolia, quer dizer, ela consuma uma relação sexual. Ela tem, digamos assim, metaforicamente, junto com a luz do planeta Melancolia, e ela ali toda nua, se banhando naquela luz, ela tem, a gente pode dizer, a metáfora de uma relação sexual. Quer dizer, levada ao limite. é como que se estivesse identificando assim aspectos do filme que não são gratuitos, não é? Tem tudo um porquê, não é? Aquele ângulo, aquele movimento, aquele aspecto estético que está sendo mostrado. Agora, e o aspecto psicológico, também, emocional? Eu trabalho isso então, também. Porque a gente pode até dizer, né, que um filme ele é um sucesso porque tem uma história bonita e tudo mais e tal, mas principalmente porque toca no fundo, não é, nas pessoas. É por isso que uma das disciplinas que eu trabalho não é só a semiótica, porque a semiótica ela vai cuidar dessa parte do significante e do significado. Quer dizer, eu parto dos significantes para mergulhar no significado. Mas quem é que vai dar conta desse outro aspecto? É a psicanálise. Então, eu trabalho ao lado da psicanálise, porque ali na psicanálise eu encontro justamente esse aspecto que é o desejo. Eu vou abordar a questão do desejo. O desejo do personagem, o desejo do autor, do filme, o diretor, o desejo do sujeito. O sujeito que está vendo o filme. Você está citando como exemplo esse filme Melancolia, né, do von Trier. E Central do Brasil? A Central do Brasil é maravilhoso. Eu trabalho a questão de Central do Brasil comparando com Guimarães Rosa. Eu faço uma análise mais ou menos ao lado, eu não digo nem comparada, mas uma análise paralela a Grande Sertão Veredas, porque é esse caminho que o personagem tem que ir ao coração do Brasil, ao centro mesmo do Brasil, ao sertão, para ele encontrar o pai. Que é o que acontece no filme. A palavra do pai. É lindo. O encontro da palavra do pai não é um pai físico, é uma figura paterna, é a carta do pai, a carta que o pai escreveu. Porque o filme é todo baseado em cartas. São as cartas que são ditadas por Fernanda Montenegro, que ela esconde essas cartas, ela não manda essas cartas, as cartas não chegam ao final e, de repente, com o Central do Brasil, as cartas elas conseguem encontrar o seu destino. Aliás, então, você citou Fernanda Montenegro aí, um papel belíssimo. Maravilhoso. Interpretação que Sim, foi a indicação dela ao Oscar, né? Oscar, que eu achava que deveria ter ganho, né? É um filme muito mais potente do que A Vida é Bela. Ah, certamente. Você tem essa queda pelo cinema, não é? Porque um livro anterior seu, Além do Espelho, fez parte de uma trilogia, na verdade, não é? Você falava sobre artes plásticas, cinema e publicidade. Isso. Esse cinema está presente na tua vida. O cinema na minha vida inteira. Quando eu fui fazer minha tese doutoral na Espanha, eu trabalhei em televisão também, né? Que eu fui jornalista da Globo, também fui jornalista do Estado de Minas em alguns veículos de comunicação em Minas Gerais. Fui correspondente do Brasil lá na Europa na época da Guerra do Golfo. Eu, então, já trafeguei em muitas áreas. Rádio também, fiz rádio em Portugal, fiz rádio Confidência em Belo Horizonte, trabalhei em revista Veja Isto É. Então, assim, eu já trafeguei em muitas áreas. Quando eu cheguei lá na Europa, eu falei, vou fazer minha tese, qual será a área que eu quero investigar? E eu ia pensando tanto nessa lacuna que eu tinha, que era uma paixão, né? Ficava só no âmbito da paixão, mas não no âmbito da investigação. Então eu falei, eu vou aliar a paixão com a investigação. Você está falando aí um pouco da tua história e você tem uma atuação muito forte na área acadêmica, já são mais de 20 anos como professora da Unifax. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Vanessa Brasil, aqui no Bahia da Gente. Já estamos de volta, hoje aqui levando um papo com Vanessa Brasil. A gente estava mostrando o lado escritora dela, mas tem o seu lado acadêmico, né, Vanessa? Já são mais de 20 anos só de Unifax. Só de Unifax, é porque logo depois que eu voltei da Europa, recebi o convite da Unifax e era para ficar 5 anos
dando aula, porque eu era bolsista da CAPES e eu tinha que retornar ao Brasil e ficar aqui no mínimo 5 anos. E eu disse para meu marido, a gente fica 5 anos, depois volta para a Europa. Já tem 20 anos que eu estou na Bahia. Não, A Bahia me deu régua e compasso. Está toda comprometida, né? Cursos de publicidade e propaganda, jornalismo, comunicação e marketing. Isso. Professora permanente do programa de pós-graduação em administração, mestrado em direito, governança, políticas públicas, tudo isso na Unifax. Chama-se pau para toda obra. Tem mais aqui, ó, sócia fundadora e membro permanente da revista Trama e Fundo, é isso? Justamente. Da Universidade Complutense de Madrid. Sim, sim. Eu sou sócia fundadora dessa revista. Quando eu fiz o meu doutorado, nós nos reunimos e a gente formou um grupo muito forte com os alunos que eram orientados por Jesus Gonçalves Requena, que foi meu orientador e é o meu mestre, né, de sempre. Né? Eu falo que ele é o meu grilo falante, que está sempre aqui me inspirando em tudo que eu escrevo. E nós nos formamos, nos unimos para fundar essa revista. E nós já estamos há mais de 20 anos com uma revista de circulação internacional. É uma revista acadêmica? É uma revista acadêmica de análises, principalmente de filmes. Artigos acadêmicos. Isso. E tem um congresso também, todo ano tem um congresso. Ano passado foi em Valladolid, esse ano vai ser em Granada. Um congresso de análise textual. É só análise. Então, assim, é muito bom porque quando a gente vai, a gente recebe, a gente bebe muitas fontes e a gente fica sabendo o que está acontecendo em todo o mundo no âmbito da análise de imagens, porque a gente trabalha também, claro, com análise literária, análise de poemas, de livros, né? Eu, por exemplo, nesse livro tem análise de Shakespeare, né? De Lady Macbeth, mas, basicamente, a gente parte desse aspecto mais forte que é a análise visual, a análise do discurso visual. Lady Macbeth, que está no livro também. Um Olhar que atravessa também, não é isso? Justamente. Ou seja, não é uma análise do filme que o Polanski, me parece, dirigiu, inspirado na obra de Shakespeare. É a obra de Shakespeare que você analisa também. Eu analisei a obra mesmo, a obra teatral, né? E com foco em Lady Macbeth, porque eu acho ela assim, uma ladra de cena. Ela rouba a cena, né? Porque ela é muito forte. E é ela que, mais ou menos, inspira o marido para matar o rei. E, para fazer isso, ela se despoja de toda a feminilidade. Ela fala, pede aos deuses que aniquilem a sua feminilidade, que tirem o sangue menstrual dela. Ela não quer ter filhos, ela abole toda e qualquer feminilidade para poder matar o rei Duncan, que era a figura paterna do livro. Então, é a morte do pai, inspirado por uma mulher fortíssima. Eu estou com vontade de fazer uma análise comparada com House of Cards, mas aconteceu esse problema no House of Cards. Sim, e aí a gente vai ficar sem a última temporada. Mas tem tudo a ver, porque aquela figura também, né, da personagem principal, da mulher do presidente, que agora, na última temporada, se transforma em presidente, ela tem toda a inspiração em Lady Macbeth. Você fala com tanta animação quando está abordando filmes, essas análises. O que te dá mais prazer, Vanessa? É uma sala de aula ou é mesmo se permitir fazer uma pesquisa, mergulhar numa análise? As duas coisas estão paralelas, né? O que adianta eu fazer minhas pesquisas se depois eu não levo para a sala de aula? Então, é na sala de aula que eu falo, por que eu sou professora? Porque eu faço arte. Quando eu era pequena, a mamãe falava, menina, você está fazendo arte. Mas eu faço arte. É isso que eu gosto de fazer, né? E nessa área da comunicação, a arte caminha intimamente ali, não é? O professor tem que fazer arte. A gente lá na frente, você tem que ser um ator, você tem que ser uma atriz, você tem que pintar e bordar, né? E você escreve, você às vezes... quando eu vejo que o clima está assim, eu conto uma piada, faço stand-up comedy, ou seja, a gente tem que navegar um pouco em todas as artes para poder ser um professor. Então, não adianta eu fazer minha pesquisa e ela ficar enclausurada. Ela tem que ser levada ao público. E o primeiro caminho é a sala de aula. Eu falo que a sala de aula é um excelente laboratório. É onde eu começo, às vezes, a trabalhar com os filmes para depois escrever
e depois para repercutir isso, né? Sempre ligado à comunicação, né, Vanessa? Como é que surgiu a comunicação na sua vida? Você é mineira de Belo Horizonte, teve essa atuação como jornalista também? Também fui primeiro eu fiz publicidade e propaganda na PUC. Depois eu voltei porque eu gostei muito da área de redação. Então eu falei, vou voltar para a universidade para fazer a minha especialização em jornalismo, para me dar essa burilada no português e para eu ganhar mais força no texto. Quando eu cheguei no jornalismo, me apaixonei pelo jornalismo. E quando eu me apaixonei pelo jornalismo, eu comecei a atuar dentro do laboratório de televisão da universidade. Eu já saí de lá direto para a Globo, porque o meu professor, que era o da Rochela, ele indicou o meu nome porque ele estava precisando de um repórter no TV Mulher. Inclusive, você foi premiada como jornalista também, não Eu foi? fui. Eu tenho um prêmio Abril de jornalismo. Prêmio Abril de jornalismo na categoria reportagem geral, com a matéria O Velho e o Novo nas Montanhas de Ouro. Justamente, porque eu comparo... Que montanhas de ouro são essas? As de Minas. Porque as montanhas mais ser, maravilhosas do mundo, né? Então, por quê? Porque eu comparo a tradição e a modernidade. Não sei se você já foi a Belo Horizonte. Sim, muito. Aquilo ali é um céu, né? Então, assim, Belo Horizonte você tem lado a lado esse barroco, essa tradição forte nossa, né? Com esse pé nas minas, né? Por essa razão, as minas de ouro, porque é aquela coisa muito forte que nos deixa raiz, né? Você se sente arraigado. E depois, por outro lado, uma modernidade, os grandes... Né? Hoje em dia, Minas é uma referência em arquitetura, em gastronomia. Né? Tem grandes restaurantes agora de comida mineira, são, inclusive, né, valorizados internacionalmente. As artes plásticas, tem um corredor, a Praça da Liberdade, que são só museus. Eles pegaram as secretarias de Estado e eles transformaram em museus. Cada secretaria dessa agora é um museu. E você pode ficar ali fazendo todo esse percurso pelos museus, é maravilhoso. Então, eu acho que Minas tem essa questão que é muito evidente, né, da tradição e da modernidade que estão lado a lado. Por mais suspeita que você possa ser, né? Mineira, mas eu também tenho que assinar embaixo que eu também sou mineiro. Olha, eu queria saber o que você pensa, é da Bahia, mas fica para o próximo bloco. Isso. Já já, Vanessa Brasil aqui no Bahia da Gente. Já de volta hoje com Vanessa Brasil aqui no Bahia da Gente. Você estava enchendo de elogios aí em Minas Gerais. Bahia é um estado, do ponto de vista estético, assim, um prato cheio para você também, não é não? Não, eu falo, a Bahia, a gente chegou aqui há 20 anos, eu e meu marido, eu me casei na Espanha com um artista plástico, não podia ser de outra forma, né? Eu apaixonada pelas artes plásticas, e aí viemos para cá em 1997. Então já tem 20 anos e agora vai completar, né, o 21º ano na Bahia. E nós chegamos, como eu disse, para ficar 5 anos e já temos 20. O que significa isso? Que a Bahia, né, nos prendeu, ela conseguiu nos capturar, né? Não só pelo trabalho, viemos aqui para trabalhar, mas também para, de uma forma ou de outra, isso que você disse, a Bahia e Minas, eu não gosto muito dessas coisas das fronteiras, né? Isso é uma questão muito geográfica. Meramente é tudo geográfica. Uma continuação. Claro. A Bahia, ela tem muito desse contorno mineiro, né? Eu acho. Por exemplo, eu fui passar o Réveillon em Santa Cruz de Cabralha e eu fiquei muito impressionada com a quantidade de mineiros ali. Os mineiros, como a gente não tem mar, a gente usa o mar da Bahia. Então, isso aqui para nós é uma extenão. Região sudoeste aqui do estado se identifica muito, né, com Minas Gerais, até pela proximidade mesmo, né? O arroz com piqui. Outro dia eu fiquei sabendo que aqui na Bahia tem um festival de piqui. E eu achava que o pequi era uma exclusivo de Minas, exclusividade né? mineira, que aliás é o prato que eu preparo melhor, é o arroz com piqui. É o meu carro-chefe, adoro um arroz com piqui. Então, assim, aqui nós temos, né, uma variedade também muito grande de artes, né, que a gente pode
também comungar. Então, do né? ponto de vista estético, né? Você está citando aí Bahia, tem uma arte super ativa, evidente. O que te chama a atenção? Me chama a atenção mais aqui é a música baiana, né? Eu acho assim, deixa a desejar um pouco as artes plásticas, né? Eu acho que a gente poderia ter, por isso que eu tento fazer esse trabalho em sala de aula com meus alunos, levar um pouco mais as artes plásticas, né? Mas a Bahia, ela na música, ela é muito forte, né? Os grandes, não estou falando nem dos novos, mas olha, Caetano, Gil, Maria Bethânia, toda esta geração da Tropicália, do tropicalismo, né? E isso até hoje, porque são eternos. Isso não tem dia, né? Não tem data. São músicas eternas que ficam aí, né? Para nós como um legado, para a nossa cultura brasileira, né? A música acaba, digamos, roubando a cena. Rouba a cena aqui da na Bahia. Mas Rouba a existe um cena. lado... Eu gosto do teatro, Wagner Moura, né? Eu acho assim, todos esses atores também que emergiram. Há 20 anos eu fui assistir Wagner Moura e ele estava começando, eu falei com meu marido, esse rapaz vai longe. E realmente, então assim, eu acho que aqui também é berço do teatro, né? Inclusive, e que a gente tem que ter um olhar mais apurado e para o também teatro. desse ponto de vista estético, não é? Por exemplo, o cinema novo, né? Justo. Teve uma importância histórica uma importância histórica muito grande aqui. Glauber Rocha. Claro, claro. E muitos artistas plásticos também, não é? Justamente. Caribé e por aí vai, né? Aí é que está. Você reparou que nós só estamos falando do passado? Que Caribé, sangue baiano, apesar de que não era baiano, né? Eu acho que o que está faltando hoje aqui são esses novos, entendeu? Novos artistas, sabe? Novo cinema, um novo cinema novo, um novo olhar sobre essa nova Bahia. Não é tudo música, né? E um novo olhar também, Vanessa, sobre essas novas tecnologias que revolucionaram o conceito, né, do que é a arte, do que é a estética. Hoje está tudo misturado ao mesmo tempo. Justamente. É um desafio para análise, essa análise que você faz? É um desafio porque você conquistar, voltando à sala de aula, conquistar um aluno, que ele tem um mundo nas mãos dele, porque um celular, um iPod, né, um tablet, ele oferece a possibilidade dele dar para você o mundo, né? Então ele está acessado ali às principais redes o tempo inteiro. Concorrer com um professor que está falando em se aprofundar, em mergulhar numa imagem de uma obra de arte, de um filme. Ou seja, a gente tem que fazer um trabalho realmente, né, de formiguinha com esse aluno, para que ele pare, para que ele, durante alguns minutos, ele possa fazer uma reflexão. Porque ele vê muitas imagens ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Ele fica ali passando. Esse seu esforço, eu imagino, passa pela base que é necessária para você tirar mais de letra depois. Essa chuva de informações que você tem ali às suas mãos o tempo todo. E a gente tem conseguido grandes coisas. Eu acho assim, o trabalho desses 20 anos que eu fiz, né, em sala de aula, e meu marido também, né, porque ele é professor do Instituto Cervantes, e ele também leva a cultura para a sala de aula. Eu faço questão de falar, Jefferson, assim, eu tento colocar no meu aluno a paixão pela cultura, pelas artes, de uma maneira geral, porque não dá para viver sem arte. É impossível, gente, né? Eu não me entendo e não entendo um sujeito que não vá num cinema se emocionar, ou que não vá no museu, ali no Corredor da Vitória, e que não se apaixone, né, pela nossa história, né? Então, a arte, ela é fundadora do sujeito. O que está te instigando aí para virar uma próxima publicação? Nossa, você sabe o que eu quero fazer? Um livro de ficção histórica, misturar vai fugir um pouco da área de análise estética e tal? Não, vai estar no livro, mas vai ser um mote para eu fazer um livro de não ficção. Não vou deixar a pesquisa de lado, por isso que eu quero fazer uma ficção histórica, baseada em fatos que também são aqui da Bahia, que eu ando pesquisando já há algum tempo,
E eu quero que isso sirva de um mote para eu fazer um livro agora. Uma ficção histórica. Ficção histórica. Quer dizer, vai se basear em fatos concretos, Isso. fatos reais. E aí, dali, e aí vai dar um molho. eu quero fazer uma coisa em 3 tempos. Passado, presente e um presente mais recente, entendeu? São os fatos históricos passando e entremeando o livro. Sabe como é? Não tenho só um tempo, hoje, aqui, agora, mas vão ter fatos que vão ser relatados no passado. É uma viagem. Tá bom, a gente vai ficar aguardando. Uma viagem. Vanessa, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que não te falte inspiração aí para nos enriquecer mais ainda com suas análises, com suas contribuições. Foi ótimo esse papo. Que Adorei. Bom. Eu também gostei muito. Muito obrigado. Obrigada, sucesso viu? sempre para você. Vanessa Brasil, essa acadêmica, essa pesquisadora, essa professora universitária, conversando esse papo aqui com a gente. E muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Obrigada Até a próxima. a todos. Obrigada.